política bipolar. Uma política onde estava o Brasil de um lado, a Argentina de outro. E aí quem está na órbita ali? Uruguai e Paraguai. Situação do Paraguai. Paraguai, formado e não reconhecido como Estado, só vai ser reconhecido como Estado pelo Brasil na década de 40, se eu não me falho a memória, em 1844. A partir desse momento, você tem uma tentativa por parte do Paraguai de se abrir, porque até então, durante o governo de França, ele era fechado. Não tinha pouca relação com os países do entorno, né? Tinha uma disputa comercial com o Brasil em relação à erva mate, mas depois entra Antônio Lopes. Antônio Lopes, um político experiente que assume o Paraguai. Olá galera, estamos aí novamente para falarmos sobre o Segundo Império. Relembrando, no finalzinho da aula passada estávamos falando sobre questões ali relativas ao prata, falávamos do desenvolvimento do Paraguai, falamos do Uruguai, conversávamos um pouco sobre a questão dos partidos políticos no Uruguai, aquela diferença que existia ali entre brancos e colorados, e dando continuidade ao que estávamos falando, os colorados normalmente tinham uma afinidade maior com o Império, tá? E o Brasil sempre tentava se aproveitar, pelo menos a partir da década de 40, ele vai passar a tentar se aproveitar dessa situação. Mas as desavenças entre brancos e colorados vão acabar se acirrando e levando o Uruguai a uma guerra que é conhecida como a Guerra Grande, tá? É uma guerra que, de certa forma, o Brasil acaba participando diretamente, dando apoio aos colorados, e essa guerra ela vai trazendo um resultado final, que é uma aliança do Brasil com demais grupos políticos da região, que acabam se voltando contra Rosas, porque Rosas tentava dar apoio a esses movimentos também no Uruguai, né, buscando hegemonia em relação ao Brasil, naquela ideia de balança de poder. E no final das contas, em 52, nós temos uma aliança brasileira que consegue derrotar a figura do Rosas. Tá? Rosas é esse ditador, né, que tentava unificar a Argentina e que começava a ameaçar realmente uma certa hegemonia no prata, e que isso não era bom para o Brasil. Acaba sendo derrotado em 52, e aí o Brasil começa a ter certa vantagem nesse jogo de poder em relação ao prata. Enquanto isso, o Paraguai, né, já tinha passado pelo governo do França, depois pelo governo do Antônio Lopes, e o Antônio Lopes, como eu dizia na aula passada, ele vai tentar uma aproximação com o Brasil. Essa aproximação com o Brasil, ela vai ser bem calculada, é claro, tá? Mas as coisas vão se acirrar realmente a partir do momento em que Antônio Lopes morre. E quem assume o poder é seu filho, que não tinha talvez o mesmo trejeito, a mesma paciência, a mesma diplomacia do pai. E ele vai, inclusive, não seguir um conselho que o pai deu no leito da morte, né, para que ele não se intrometesse com o Brasil, né? E ele promete aquilo ao pai já moribundo, mas no final ele acaba não cumprindo. Porque a grande ideia é a seguinte: Uruguai e Paraguai, eles eram forças menores dentro da briga de poder entre o Brasil e a Argentina. Então eles viviam como se fossem satélites desses dois. Tá? E a partir do momento em que você tem o Paraguai já sob o poder de Solano Lopes, né, o Solano tem uma ideia de criar um terceiro polo de poder ali. Esse terceiro polo de poder seria uma aliança entre o Paraguai e o Uruguai, para que acabasse com essa hegemonia ou essa situação bipolar no prata. Agora, se a gente pensarmos direitinho, estrategicamente, a ideia de uma terceira força ali não seria bom para o Brasil. E aí eu pergunto para você, seria bom para a Argentina? Também não. Então já percebemos que começa a surgir um problema naquela região que pode, de certa forma, preocupar tanto argentinos quanto brasileiros. E como é que isso vai se acirrando? Vai se acirrando o seguinte: nesse momento, dentro do Uruguai, existia um número considerável de brasileiros. Tá? E esses brasileiros, proprietários de terras, tá? Eles começam a sofrer ataques. Esses ataques também chamados de Califórnias. E esses brasileiros têm os seus direitos, né, desrespeitados, são violentados, mortos, perdem animais, cavalos, gado, e aí perto da fronteira, inclusive, eles avançam na fronteira brasileira ali,
roubam esses cavalos, esse gado e levam para o Uruguai e nas chamadas Califórnias, e o governo brasileiro, o Império, não toma-se uma atitude. E essa atitude é cobrada pelos gaúchos, pelaquela galera da fronteira. E que vai começar a cobrar do Império com mais força, chegar ao ponto de grupos de brasileiros, né, ex-combatentes, por exemplo, da Guerra da Farroupilha, formarem milícias, como Chico Pedro, por exemplo, e entrar em território uruguai para fazer vingança, né, justiça com as próprias mãos. Isso cria um atrito muito grande, até que o Império resolve conversar, né, com o governo uruguai e colocar para o governo uruguai que eles tomassem uma providência. Só que parece que não há nenhuma preocupação por parte do governo uruguai, e isso vai criando uma situação extremamente desagradável, ao ponto de o governo brasileiro, o Império, dar um ultimato ao governo uruguaio. E esse ultimato dado ao governo uruguaio, ele é recebido como não muito bem por Solano Lopes, que a princípio estava fora da situação, mas como eu disse, havia uma preocupação de Solano Lopes de formar junto com o Uruguai uma aliança, criando um terceiro polo de poder. Então ele toma para si a ideia de que ele deveria defender os interesses uruguaios. E aí ele fala para o Império Brasileiro, né, manda uma mensagem para o Império Brasileiro, que se o Império Brasileiro intervisse no Uruguai, o que acabaria ocorrendo é que ele iria invadir o Mato Grosso. Bom, gente, como eu já falei na aula passada, o Mato Grosso era uma região estrategicamente importante para o país, mas era uma região isolada, uma região que, para você chegar até o Mato Grosso, você teria que necessariamente usar a Bacia do Prata. Então, era uma região estratégica e o Brasil poderia ficar preocupado e pensar duas vezes. Só que nesse momento, o Império Brasileiro percebe que os uruguaios não vão respeitar o seu ultimato, não respeitam, e ele acaba interferindo na situação do Uruguai. Em resposta, você tem um navio brasileiro apreendido pelo governo paraguaio, né, por Solano Lopes, que cumpre sua promessa, caso o Brasil intervisse no Uruguai, e após isso o Mato Grosso é invadido. Nesse contexto, né, que é de 64 para 65, nós começamos aquela que seria a guerra mais importante da história do Brasil, que foi a Guerra do Paraguai. Até alguns dizem, inclusive, que na segunda metade do século XIX foi a guerra de maior envergadura, né, só suplantada por guerras como a Guerra da Crimeia, tal. Bom, acho meio temerário essa questão de ficar comparando guerras, qual é a maior, qual é a menor, né? Mas, sei lá, vamos contar pelo quê? Pelo número de mortos, destruição física, pessoas envolvidas, é complicado. Bom, sei que essa guerra foi uma guerra que marcou a história da América Latina, e nós temos que compreender um pouco essa guerra, porque essa guerra traz algumas discussões interessantes, até do ponto de vista historiográfico. E agora vamos entrar numa discussão que é importantíssimo que vocês compreendam. Provavelmente você, quando fez o ensino médio, você estudou isso no primeiro bimestre do primeiro ano, que é a parte de teoria. Não, você não estudou Guerra do Paraguai no primeiro bimestre, mas você estudou algo que nós vamos tocar nesse assunto aqui, que é importantíssimo na hora de você formular uma resposta de questão, seja de qualquer tema. Isso tem que estar na sua cabeça. O que é isso? Bom, a Guerra do Paraguai, como é que ela é discutida na historiografia? Existia um historiador famoso, Grossi, ele disse uma frase uma vez, diz assim: toda história é história contemporânea. E aí o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a história, né, a história que o historiador produz, ela na verdade é um grande diálogo. Um diálogo do historiador com os seus fatos. Em outras palavras, do presente desse historiador com o passado. Então o que se produz disso é a história. O fato passou, acabou, morreu. Ninguém nunca mais vai conseguir reproduzir aquele fato 100% como ele aconteceu. Por mais que você tenha metodologia forense, tecnologia avançada para reconstruir esse passado através de vídeo, etc., nem se esse vídeo fosse 3D, né, você seria capaz de reconstruir esse fato na sua totalidade. Então o que o historiador faz? O historiador se debruça sobre os documentos do passado e, através desses indícios, ele retoma, tá,
o possível desse fato e reconstrói esse fato, e é esse o contato que nós temos com o passado. Tá? Isso, eu acho que eu consegui explicar mais ou menos para você qual é a ideia, o que é história, na verdade. A história, na verdade, é isso. Tá? A grande diferença do conto para a história é que o historiador, quando ele produz essa sua história, ele tem consciência dessas suas limitações. Então ele vai buscar fazer o quê? Ele vai buscar estudar os documentos, criticar os documentos, para que ele seja capaz de reconstruir o mais próximo possível do fato. Mas ele não vai trazer o fato de volta. O fato está no passado, morreu, acabou, não tem mais como. Tá? Isso é história. Isso é fazer história. Por que eu estou falando isso agora? Porque a Guerra do Paraguai é um exemplo vivo de como isso acontece. Bom, nós temos diversas interpretações para a Guerra do Paraguai. E ainda vamos falar de duas, basicamente, que são muito importantes e que costumam cair em provas, né, que numa prova discursiva seria de bom tom que você tivesse essa visão. Até a década de 80, mais ou menos, nós tínhamos um consenso historiográfico em relação à Guerra do Paraguai. Consenso, quando eu digo, é difícil de falar em consenso historiográfico, né? Mas tínhamos um certo consenso historiográfico que encarava a Guerra do Paraguai da seguinte forma, sob a seguinte visão. Paraguai, uma potência da América Latina, que estava em ascensão, construindo um modelo novo, inédito, um modelo onde você teria distribuição de terras, uma industrialização moderna e um modelo que poderia concorrer com a indústria inglesa, com o poderio da potência inglesa. Só que esse modelo estaria ameaçando os interesses ingleses e, por isso, a Inglaterra financia diretamente 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, para que destruam aquilo que seria o empecilho para os interesses ingleses. E aí nós temos um massacre, né, onde esses 3 países vão massacrar o Paraguai, um país pequeno, frágil, que luta como se fosse um Davi diante de um Golias. Essa é a visão que, se você procurar um livro de ensino médio didático, um livro didático de aproximadamente até a década impresso até a década de 90, você até encontra no século XXI alguns livros ainda com essa perspectiva, mas hoje basicamente não temos mais. Mas você vai encontrar livros que explicavam a história do Paraguai assim. Isso é muito perigoso porque pode ser que você tenha estudado de repente numa escola, ou pública ou privada, e o professor seu tenha te passado a história do Paraguai sobre essa ótica que eu resumi agora nesse momento anterior. Tá? Essa é uma ótica, talvez, de um professor que tenha se formado na década de 80, ou até mesmo na década de 90, influenciado ainda pelos resíduos da ditadura militar. E aí o que acontece? Acontece que ele acaba reproduzindo essa visão, uma visão dicotômica de um mundo feito de maus e bons, característico do período da Guerra Fria. Tá? Então, essa historiografia que eu contei para vocês, que discute a Guerra do Paraguai dessa forma, é uma historiografia extremamente marcada pelo mundo da Guerra Fria. Então ele vai pegar o mundo do século XX e vai, quando olhar o passado, ele vai usar essa ótica do século XX, dessa situação de Guerra Fria, e vai trazer de volta a Guerra do Paraguai sob essa ótica. Então ele vai acabar deixando de ver elementos importantes. Então, por exemplo, ele olha Estados Unidos, a grande potência do século XX na Guerra Fria. E aí, se ele tem uma visão marxista, ele vai dizer, nesse momento, de forma dicotômica, né, maniqueísta, que os Estados Unidos representam essa grande potência, e essa grande potência ela é ameaçada, ela é totalmente ameaçada por um país pequenininho. Você pode pegar Cuba, por exemplo. Tá? Olha que coisa interessante, eles pegam assim elementos. Cuba como aquele país que resolveu criar um modelo alternativo na América Latina para enfrentar a potência americana. Então eles pegam esse modelo e aí transpassam esse modelo para o século XIX. E aí encontram Cuba no Paraguai, Inglaterra, Estados Unidos na Inglaterra. Percebe? Essa visão, talvez inconsciente, ela acaba produzindo uma historiografia distorcida, que deixa de observar elementos importantes, indícios importantes e documentos importantes. Tá? Com o avanço dos estudos e talvez uma academia mais livre dessas discussões dicotômicas, eles começam a olhar certos documentos. Né? Nós temos diversos historiadores que avançam nisso, mas um dos que avançam mais é um historiador chamado Francisco Doratioto, que vai escrever um livro chamado Maldita Guerra. Nesse livro, ele vai começar a estudar com bastante cuidado as relações entre Brasil e Inglaterra. Por exemplo,
vocês devem ter estudado no ensino médio sobre a questão Christie. A questão Christie vai gerar uma ruptura entre o Brasil e o Reino Unido, tá? E os britânicos. Essa ruptura vai ser contemporânea exatamente ao período de início da guerra. Quando eu digo ruptura, é relações diplomáticas cortadas. Não existiam relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. Automaticamente, você não pode pensar que os brasileiros estariam seguindo cegamente o modelo imposto pela Inglaterra e seguindo a cartilha da Inglaterra nesse contexto de Guerra do Paraguai. Um outro elemento importante para você pensar: investimentos. Existiam investimentos ingleses na Guerra do Paraguai? Sim, no primeiro momento não, mas depois teriam investimentos. Aí então, pronto, aí você pode pensar, pronto, já tem uma prova. Só que aí você pensa, e no Paraguai, existiam investimentos? Sim, podemos perceber que os investimentos que existiam tanto no Paraguai quanto no Brasil eram investimentos simplesmente financeiros, de banqueiros britânicos que não tinham nada a ver com o governo. Você pode perceber, por exemplo, no Paraguai, você tem as Forças Armadas paraguaias são treinadas, os investimentos em armas, em questões bélicas, são investimentos ingleses, tem técnicos ingleses no Paraguai ajudando a construir a potência do Paraguai. Você percebe que é incoerente, né? É incoerente essa ideia de que os ingleses não querem o crescimento do Paraguai e os investimentos ingleses são que acabam fomentando esse desenvolvimento do Paraguai. Tá? Então, qual seria a lógica então da Guerra do Paraguai? A lógica da Guerra do Paraguai, apontada por essa nova historiografia, inclusive falando de Doratioto, como eu acabei de dizer, é que a Guerra do Paraguai ela é fruto, em grande parte, na sua maioria, das diferenças que existiam entre estados da região que tentavam se autoafirmar. E quando eu digo estados da região, eu falo de Império Brasileiro, Argentina, que tinha sérios problemas, tá? Só com o general Mitre que vai se unificar. Uruguai, também, que existiam sérios problemas relacionados a questões políticas que às vezes ultrapassavam o campo político e passavam para a guerra. E também outro elemento muito importante que vocês compreendam, relacionado à questão do Paraguai e a sua tentativa de criar um terceiro polo de poder. Então, eram essas diferenças que vão dar grande ênfase à Guerra do Paraguai. Tá? Quando começa a guerra, você tem uma aliança entre Argentina, Uruguai e Brasil, Império Brasileiro. No primeiro momento, tá, a direção dessa guerra vai ser feita pela Argentina. Vai ser inclusive o próprio presidente argentino, né, o general Mitre, que vai liderar esses combates. Só que o Mitre enfrentava diversas questões internas políticas, né, na sua tentativa de unificar as províncias do interior e Buenos Aires. Então ele vai acabar tendo sérios problemas, a guerra vai se arrastando, os gastos do Império vão ser muito grandes, e grande parte desses gastos vão ser, inclusive, de uma forma, investimentos na Argentina, porque nós vamos acabar nos abastecendo com produtos argentinos. Então, nesse ponto de vista, a Argentina ela tem vantagens. Tá? Essa guerra chega até mais ou menos em 68, as coisas não estão muito bem. O Mitre entra numa crise política muito grande em Buenos Aires e ele precisa abandonar a guerra. Quando eu digo abandonar, é sair do campo e voltar para a política, né, na cidade. E ele não está mais na direção do exército, o Brasil tem que assumir a direção da Guerra do Paraguai. O Brasil assume com uma figura chamada Duque de Caxias. Tá, Caxias, um militar já experiente dentro do exército brasileiro, ele vai assumir essa batalha, essa guerra, e vai ser bem sucedido. Tá? Só que o Caxias, na verdade, ele era um conservador. E o gabinete que estava no poder nesse momento era um gabinete liberal. Então começa a haver uma desavença entre interesses, tá? Conservadores e liberais, ao ponto de haver um atrito do Caxias, tá, com o chefe do gabinete, na época, que era o Zacarias de Góes e Vasconcelos. E há quase que um ultimato do Caxias em relação ao Zacarias, que é uma espécie de ou ele ou eu. Na verdade, o imperador tenta conciliar, mas no final das contas, o gabinete de Zacarias cai. Tá? A queda do Zacarias é um marco muito interessante, porque vai acabar inaugurando um dos períodos mais longos de um governo conservador no poder. Tá? Em 68, Zacarias cai, e Zacarias vai e o gabinete conservador, tá? Ele vai, de certa forma, se manter até o finalzinho da década de 70.
Tá? Isso é um período muito longo se consideramos que havia sempre aquele revezamento no poder. Isso é um marco interessante. Bom, a gente fechar. Em novembro do ano de 68, você já tem uma situação mais ou menos resolvida, né? Inclusive ao ponto de o Caxias já ter chegar a dominar mais tarde, né? É Assunção. Quer dizer, se Assunção foi dominada, o Paraguai está derrotado, a guerra acabou. Só que parece que não era isso que o Império queria. Parece que a guerra, quando inicia, ela tem um objetivo. O objetivo é derrubar o Solano Lopes. Não é nem derrotar o Paraguai, é derrubar o Solano Lopes. Assim como naquele momento anterior o objetivo era derrubar Rosas, na Argentina, agora parece que o objetivo é derrubar o Solano Lopes. Então, mas Caxias, ele não se sente à vontade de se prestar um serviço desse, de caçar um homem que ele vai se deslocar e ficar cerca de 14 meses escondido, tentando organizar uma resistência, né, Solano Lopes. E Caxias, ele acaba saindo. Tá? O imperador tenta mantê-lo, mas ele sai. E aí quem vai assumir as forças brasileiras e argentinas, não é a força da Tríplice Aliança nesse momento, é a figura do marido da princesa Isabel, né, o Conde Deu, francês, que não vai ser muito bem aceito pelas tropas brasileiras, mas ele que vai fazer a grande caçada, né, ao Solano Lopes, que acaba sendo morto em Cerro Corá, né, interrompendo a Guerra do Paraguai. Bom, gente, o que a gente pode perceber aí é que esse fim da Guerra do Paraguai, ele traz muitas consequências. Consequências essas que vão começar a desenhar a crise política que vai derrubar o Império. Tá? Então nós temos, por exemplo, em relação à Argentina, o Brasil, durante a Guerra do Paraguai, nós fazemos a abertura da livre navegação na Bacia do Prata. Tá? Nesse período também nós já tínhamos feito a livre navegação na Bacia do Amazonas. Não nos esquecendo que até a década até o início da década de 60, o Brasil tinha muito medo de intervenções do sul dos Estados Unidos naquela região do Amazonas. Então a gente mantinha-se uma ideia de guardar aquelas bacias, né, com a teoria dos chamados ribeirinhos superiores. Então a gente abria para alguém que tivesse limites com a gente dentro de uma das margens e tal, mas tentando guardar. Por isso, quando os Estados Unidos se envolvem na Guerra de Secessão, né, a partir de 61, então o que vai acontecer é que não há mais o porquê ficar preocupado, né, e aí o Brasil acaba abrindo a navegação. Essa questão da navegação fica resolvida também e está, de certa forma, ligada às duas guerras. Na primeira, a Guerra de Secessão, nos Estados Unidos, no Amazonas, né? E a outra em relação à Bacia do Prata, que está ligada à questão da Guerra do Paraguai. Isso é uma consequência. A crise financeira, que é uma crise financeira muito grande que o Brasil acaba se envolvendo por causa desse endividamento relacionado à guerra. Terceiro ponto, boa parte das tropas que participaram da guerra são tropas formadas por negros escravos. Né? Você tinha a convocação e muitos dos proprietários eles preferiam enviar seus escravos do que ir à guerra. Eram chamados voluntários da pátria. Na guerra, a afinidade entre a tropa e os negros ela vai acabar criando certos laços, certas simpatias pela causa da escravidão por parte dos militares. Outro fato é o fortalecimento do exército. O papel político do exército se fortalece muito com a Guerra do Paraguai. Não é à toa que nós falamos agora da queda do gabinete de Zacarias. Isso não seria possível em outros tempos, mas agora com a guerra você tem esse fortalecimento. Uma outra coisa que a gente pode pensar também em relação à guerra. A relação com a Argentina volta a ser uma relação não muito amigável. Tanto que depois da guerra, o Brasil mantém tropas no Paraguai por cerca de 6 anos, tentando evitar que a Argentina dominasse parte do território paraguaio. Aí criaremos questões de fronteira que só mais tarde nós iríamos resolver, chegando até 1896, quando a gente tenta resolver a questão com a Argentina, com a intermediação do presidente americano. Bom, mas agora pensando em questões internas, voltando nas questões internas, a Guerra do Paraguai também ela vai trazer essa crise dos liberais. Os liberais que saem do poder com a queda do gabinete de Zacarias e agora eles têm quase que uma década fora do poder. Bom, nós já havíamos falado há umas 2 aulas anteriores que qual era o grande lance de estar no poder. Estar no poder era uma questão de beneficiar um grupo específico.
Por isso o revezamento, Dom Pedro percebe que era legal. Só que no momento em que você tem praticamente 10 anos fora do poder, como é que esses liberais vão viver? Grande parte desses caras, eles eram formados em direito, tá? Eram juristas. E jurista vai trabalhar como o quê? Você pensa assim, você é advogado. Olha, no Brasil Império não funcionava assim. Eu posso dar exemplo de um grande político, tá, formado em direito, que tentou criar um escritório de advocacia e foi à falência, teve que voltar para a política, que é o Joaquim Nabuco. Tá? Então você sabe que o grande lance era você ser juiz, trabalhar como juiz em algum órgão público. E isso só poderia ser feito através de quê? Favorecimento político. Então, esse tempo todo fora, isso vai gerar um problema seríssimo. E aí nós temos várias questões que são levantadas nesse início da década de 70, inclusive questões que são colocadas por esse grupo de jovens, dessa geração de 70, chamada geração de 70, que é uma espécie de desempregado, está desempregado, são filhos da elite, mas estão desempregados. E aí começam a fazer movimentos, né? Alguns falam era um bando de ideias novas que surgiam. E aí surgem várias críticas. Tá? Essas críticas vão se manifestar através do movimento republicano. Não é à toa que no início da década de 70 aí nós temos o Manifesto Republicano. Você vai ter questão abolicionista, que é muito importante. Tá? E como reflexo desse fortalecimento do Exército, o que acontece? O Exército se fortaleceu e não quer mais voltar aos quartéis, quer continuar fazendo parte da política.